Olá, meus amigos, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um programa Segurança em Foco pela sua TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnaldo de Mello. Nesta sexta-feira, mais 2 temas nós vamos colocar em discussão aqui no programa com os nossos analistas. Você já sabe, o programa é apresentado todas as sextas-feiras de 9h30 até as 10h30 da manhã, com reprise no decorrer da semana. Você vai acompanhar os principais temas e os assuntos mais relevantes, separados pelos nossos analistas e pela nossa produção. O Geraldo de Magela, historiador, é um dos nossos analistas, o Leonardo de Moraes, advogado criminalista, e o Flávio Saraiva, consultor de segurança, são as atrações aqui desse Segurança em Foco. E hoje nós vamos colocar como primeiro tema do programa pessoas mortas por policiais. Daqui a pouco nós vamos trazer números, né, e a análise dos nossos participantes aqui no programa. E reconstituição de um crime. Também está entre os temas do programa de hoje, dos 2 que nós separamos, para colocar nesta sexta-feira, dia 11 de maio de 2018. Segurança em Foco está no ar. Alagoas é apontada como o 5º estado brasileiro que mais registrou assassinatos de civis praticados por militares em 2017. Em nível nacional, cresceu o número de pessoas mortas pela polícia, já o número de assassinatos de policiais diminuiu. É o que aponta os dados divulgados pelo portal G1, em parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. De acordo com a pesquisa, em 2017, em todo o território nacional, 5.012 pessoas foram mortas pela polícia, um aumento de 19% com relação ao ano anterior. Já o número de policiais mortos pelos civis diminuiu em 15%, saindo de 385 policiais, é o número de policiais assassinados no mesmo ano. Vou colocar a bola para os nossos analistas. Vou começar logo com o Flávio Saraiva, né? Nosso Flávio Saraiva aqui, que é a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, informou que o número de mortes causadas pela polícia em Alagoas ocorre devido às resistências. Qual a sua avaliação a respeito desse assunto e desses números também, por ter vivido essa realidade muito de perto há muitos anos, Flávio? Bom dia a todos. Até melhor a manchete, né? A manchete é pessoas mortas por policiais. Na realidade, essas estatísticas relação a mortes por oposição à intervenção policial, né? Auto de resistência, mais comumente chamado. Então, a análise fria dos números, né? Por que Alagoas é o 5º? Aí, quais são as motivações disso? A polícia está trabalhando mais? A polícia está fazendo mais operações? Há alguma mudança no quadro ou na atuação dos criminosos? Há alguma importância nessa estatística desses presos que são faccionados? Então, são muitas variáveis que precisam ser analisadas. E não só Alagoas é o 5º que mais, a polícia é o 5º que mais mata. Isso é uma coisa que a gente precisa estudar e identificar o porquê desses números. Aí você tem aqui o Pará, tem o Amapá, né, que também estão nessa estatística. O Pará, numa operação foram mortos 10, né? Então, quando você vai colocar isso na estatística no ano, vai lá para cima. Verdade. Aí você tem o Rio Grande do Norte também com um número grande. O Rio Grande do Norte se tornou o estado mais violento recentemente, né? Em razão de tudo que a gente já comentou aqui, a dificuldade de se controlar os presídios, a briga de facções. Aí você tem uma importância hoje muito grande do Nordeste nessas estatísticas. Dos 10 mais do país, 8 são do Nordeste. Então, por que esse fenômeno está ocorrendo aqui no Nordeste? É atribuído à vinda das facções para cá, e se vem uma facção que antes predominava e chega outra para disputar, isso tem reflexo na intervenção policial. A topografia de Alagoas favorece a esse tipo de confronto, né? Porque o que ocorre no Rio são comunidades, né, dominadas pelo tráfico, uma topografia bastante difícil de você fazer uma progressão, uma progressão para você de policiamento, e lá você
não raro não. Todo dia as forças policiais são surpreendidas com tiroteios, com tiros que você não sabe nem de onde vem, e a comunidade fica nesse meio. Então, os números, eles são importantes, mas nós precisamos ter uma análise melhor e mais profunda do que é que fez surgir esses números, o porquê disso, né? É preciso ter cautela, como o Flávio está colocando, quando se trata de números, mesmo se tratando de um estudo. Gostaria da participação do Leonardo, do Magela, também a respeito desse tema. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa de vocês dois. Bom, eu sempre acho que essas estatísticas, os números, eles falam uma parte do problema, mas uma outra parte que eu acho que, pelo menos uma outra face dessa questão, que deveria estar sempre presente nas análises, ela está ausente completamente, que é o controle externo das polícias exercido pelo Ministério Público. Sim. A análise dessa situação, de cada um desses inquéritos, o Ministério Público deveria estar com a palavra. Quer dizer, cada homicídio, o Ministério Público teria que ter uma análise da situação do caso concreto e uma série a partir de um mês ou de um conjunto de meses, de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, você não vê o Ministério Público se pronunciar sobre isso. Você tem estudo sobre qualquer outra coisa, treinamento para como se comportar na investigação de organização criminosa, seja, no caso de São Paulo, organização criminosa que rouba carro importado e determinada marca de carro importado, determinado tipo de relógio que de alto vale, com um valor muito alto. Então, você vai segmentando, mas, no entanto, a análise criminal, ela não existe. Ela nem existe no concreto nas polícias, nem existe no Ministério Público. Então, você tem pesquisas nas universidades e em alguns setores, a partir dos dados gerados pela polícia, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais o Núcleo de Estudo da Violência da USP, eles se juntam e vão analisar isso. Mas se deter diretamente em cada um desses inquéritos, fica muito mais complicado e muito mais difícil você saber exatamente o que motivou aquele confronto de policiais, o que está sendo dito como auto de resistência, que tipo de auto de resistência foi esse. Então, como no Brasil menos de 10% dos homicídios são concluídos no sentido de apontar a autoria dos homicídios, então você tem aí todo o ambiente que você tem mais de 90% ou 90% de desperdício, ou seja, de não conclusão do assunto, você vai ter uma margem imensa. No caso da violência, 90%. Bom, de cada 10 crimes, 9 não vão ser investigados. Então, vão com uma estatística que vai continuar. Se você chegar numa determinada delegacia aqui, Maceió, um grupo de delegados que estão aí há alguns anos, tem uns 5, 6 mil inquéritos que estavam parados. E já conseguiram baixar aí para cerca de 2.500, mais ou menos, a última informação que eu tive extraoficial, estava em torno disso. Mas há quantos anos esses inquéritos estavam parados? Então, como resolver esse tipo de problema? E esse é um dos problemas cruciais da segurança pública no Brasil. Então, os números, você pode criar manchete do jeito que você quiser. A manchete, qualquer um pode, tanto no blog quanto na rede de TV, quanto no jornal impresso, você pode se deliciar com o assunto, porque a manchete você cria. Agora, o fato concreto é que nós não temos análise criminais dessas ações. É uma coisa bastante diferente. A estatística criminal da análise criminal, né? Vocês jogam um número, aí é o quinto, é o primeiro, é o segundo, é o último. Mas o ranking você pode criar o ranking. Tem uma análise criminal desse fenômeno estatístico. Leonardo, por favor, coloque também sua opinião. Eu vou até te provocar numa condição seguinte, no campo do direito, até para deixar claro para o nosso telespectador, a defesa de um policial acusado de matar alguém, como é que é feita essa defesa? E é a mesma lei, por exemplo, que se aplica para um civil, para um cara comum, assim como eu, como o Magela, de repente se envolve num homicídio e acaba numa circunstância como essa também passando pelos mesmos trâmites, ou para, no caso de um militar, de um agente de segurança pública, existe alguma mudança no campo do direito? Não, do ponto de vista jurídico, primeiro bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. É exatamente a mesma lei que vigora, né? Existe o Código de Processo Penal Militar e o Código Penal Militar, que envolve os crimes militares.
E a Constituição é clara que quando a vítima de homicídio é um civil, será aplicada as regras do Código Penal e do Código de Processo Penal, e ele vai à júri, eventualmente, se matar alguém dolosamente. Então, essa é a regra, né? Sobre a questão, Delan, desse aspecto, primeiro que a gente critica muito a questão da base científica, a dizer se é o primeiro, o segundo, o terceiro estado. Segundo, a análise ela é meramente objetiva. E tem que se observar o quê? E quinto, em números proporcionais ou em números absolutos. Sim. Porque eu duvido que uma cidade ou um estado com 3 milhões de habitantes, ela tem a quantidade de homicídios maior do que aquela que tem 20 milhões, como São Paulo. São Paulo. Então, não, é de 1 para 100 mil, né? De homicídio para 100 mil. Então, essa análise tem que ser observada qual foi o critério objetivo, né? E qual foi a base científica para ser feito. Por isso que a discussão ela é sempre importante para isso. Agora, muito se dá, muitas vezes a questão de uma postura, né? A gente ouve muito a questão, a expressão guerra às drogas, o policial, quando age, ele é um herói. Quando entra na favela, ele é um guerreiro. Sim. Quer dizer, se fala guerra, herói, combate e são expressões que, de alguma forma, mesmo que a pessoa não perceba, ela influencia para que amanhã, no momento de guerra, confronto, aconteça o eventual excesso. Ambiente de guerra, é verdade. Não estou falando que isso aconteceu, mas são expressões que levam isso a acontecer. Até no futebol se chama de arena. Isso. Quer dizer, arena é um lugar que é feito para guerra. Batalha, né? Muitas vezes quando a partida tem 2 clubes do mesmo Então, porte. hoje o mundo é como se fosse uma batalha em si. Então, a postura é importante. Os autos de constatação são objetos de vários estudos, são feitos por universidades federais e vários processos criminais. Sim. A discussão é o seguinte: o auto de constatação ele é baseado no depoimento de quem? É só dos policiais? Isso é um ponto. Lembrando que a pessoa que se encontra na situação de investigado no processo penal, não há presunção de veracidade. Sim. Ou seja, você presume veracidade quando alguém no serviço público pratica um ato administrativo. Quando alguém passa a condição de investigado ou envolvido na prática do crime, essa presunção não existe. Tanto para o policial, como para o juiz delegado. Ou seja, o seu depoimento serve como qualquer pessoa. Mas, claro, deve ser levado em consideração que um depoimento feito somente pelo policial ele é insuficiente para saber se houve efetivamente legítima defesa ou se houve a morte em um confronto. Sim. Então, essa é a discussão. Nos Estados Unidos, como forma de proteger o policial que vinha sendo acusado da prática de abusos, o que é que eles fizeram? Obrigaram o policial a, toda vez que houver a operação, existe um ponto em que se ouve a voz. E a abordagem de alguém deve ser feita obrigatoriamente na frente do carro. Por quê? Porque existe uma câmera filmando o capô do carro. Na hora em que a pessoa é abordada, tem que ser na frente do carro. Sim. Isso é uma forma de proteger o policial contra alguém que o acusa injustamente. E também uma outra via, de proteger a população contra aquela pessoa que é um mau policial. Por que essa prática não acontece no Brasil? Falta de disciplina, Flávio? Uma viatura, o Brasil todo viu uma viatura tentando subir o morro lá no Rio de Janeiro. De ré. Tentou várias vezes de frente, não, vamos de ré. Aí você imagina, você não tem uma viatura com capacidade para subir o morro, você imagine com recurso tecnológico de comunicação, de blindagem, né? E tudo que existe numa viatura policial. Com certeza. Uma abordagem no modo normal, né? Na hora que a pessoa vai para uma incursão, acho que é normal que exista alguma câmera, etc. Até vai servir para fim de investigação. A lei seca, ela usava isso aí, por exemplo, para poder fazer as abordagens. Existem sem número de policiais que são acusados da prática de um crime que não cometeram, não. Isso é um absurdo. E já vive situação de estresse e saber que vai enfrentar um processo penal que às vezes demora décadas para acabar, isso acaba com a tranquilidade, com a paz de espírito da pessoa. Flávio, além de proteger, esse ponto que o Leonardo trouxe, eu acho que é muito importante até colocarmos aqui em discussão com a participação do Magela também. Além dessa questão, você acha que além da segurança, mas também a preservação da imagem daquele agente público que muitas vezes acaba recebendo um certo linchamento da sociedade. Muitos aplaudem, mas outros criticam também e que colocam numa situação de dificuldade a forma como a polícia está agindo. A colocação de câmeras, por exemplo, para poder fazer a abordagem, isso daí daria uma preservação maior para a imagem da polícia e do policial? Eu acredito que deveria ser obrigatório. 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 Eu vi isso na China em 2010. Eles já usavam isso regularmente. Nos Estados Unidos já passou a ser norma. Na viatura já existe há muito tempo e agora já no próprio colete você tem a câmera. E você descarrega todas aquelas imagens ao chegar na sua unidade de trabalho. E que é uma coisa que ocorre no mundo desenvolvido, né? Você, antes de uma operação, você faz um briefing
você discute toda a operação do que vai ser o seu dia. Sim. E no final do dia você tem o debriefing, né? Que todo mundo se reúne e ali discutir as dificuldades do dia a dia. Aqui não. Aqui você tem um plantão de 24 horas. Quem trabalha, quem consegue trabalhar 24 horas por dia? É impossível, né? É humanamente possível. Isso é até uma coisa aceita com uma certa, eu não sei se perversidade, se negligência. Aí o que é que ocorre? Dois policiais no Rio de Janeiro, possivelmente estavam descansando num veículo ligado, dormiram e foram asfixiados, né? Eu acho que todos acompanharam isso aqui. Então, o recurso tecnológico, ele vem em apoio ao policial que está operando e vem em apoio ao cidadão, né? Porque se você tem algum excesso da unidade do Estado, que é a polícia, você vai facilmente analisar com as imagens produzidas naquele cenário. Com certeza. É importantíssimo. E toda essa discussão, que você sempre tem a polícia no foco, né? E você já tem um pré-julgamento a ser feito, e que esse pré-julgamento ele tem um histórico. Então, na hora que você tem todos esses mecanismos de proteção da sociedade e do próprio agente do Estado, que não custa caro isso. Isso é tecnologia hoje já disseminada no mundo inteiro. Sim. Tem para variar, tem coisas que a gente procura explicação e não consegue entender por que isso não está sendo posto em prática. Você inventa milhões de situações. Na hora que acontece um problema, bom, o batalhão X tem lá 50 e tantos homicídios daquela região. O Ministério Público não avaliou, não examinou, passou batido, os inquéritos são feitos lá de qualquer forma. Pronto. Então, você está dando uma chancela de que aquele batalhão vai continuar daquele jeito. Na hora que você resolve ir para dentro para investigar, etc., você vai começar a encontrar grupo de extermínio, milícia, sim, não sei quem e tal. Sim. Então, essa estatística ela é produzida, muitas vezes, em função disso. Na hora que você corta, na linguagem popular, corta na carne e dá garantias para os policiais que não estão envolvidos com esse tipo de prática, você está dando muito mais segurança a esses policiais e à sociedade do que antes você com todo esse discurso de guerra, de enfrentamento da criminalidade, etc. Porque esse discurso, ele tem, eu até acredito que tenha pessoas, um contingente grande nas polícias, que acredita nesse discurso e que não estão necessariamente envolvidas com o crime, com a ilegalidade. Sim. Porque o cara está formado nessa visão. Mas tem um outro grupo minoritário que ele aproveita esse discurso e ele começa a montar um sistema paralelo, que são as milícias, os grupos de extermínio, tudo isso aí. O que tem em Alagoas, tem na Paraíba, tem no Rio Grande do Norte, tem no Rio de Janeiro, é uma brincadeira. É o que domina o Rio de Janeiro. São as milícias, não é mais o tráfico em si, são as milícias. Então, revisar tudo isso é um fator fundamental para você melhorar a segurança pública no Brasil. Sem isso, não vai melhorar. As estatísticas vão ser sempre essas. Se nós pegarmos os números, 2015, o Brasil teve 1,6. Números de onde, Magela? Dessa pesquisa. Da mesma fonte de pesquisa, beleza. Do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Núcleo de Estudo da Violência da USP. O Brasil teve 1,6, Alagoas 2,9. Alagoas sempre andando na frente. 2015. 2016, o Brasil teve 2, Alagoas 2,2. 2017, o Brasil 2,4, Alagoas 4,2. O dobro, cara. Então, o dobro do que tem alguma coisa para você analisar isso. Então, mesmo a partir desses números dados, bom, como é que o Ministério Público não está vendo isso? Que tipo de visão tem o Ministério Público sobre essa coisa, se ele é o principal, vamos usar uma linguagem, se é o principal ator, porque ele é o órgão que exerce o controle, ou deveria exercer o controle externo das forças de segurança no Estado. Uhum. Então, veja que é muito mais complexo do que você ter só a polícia controlando a polícia. Né? Vamos analisar o crime também, né? Porque a polícia mata porque a polícia mata. Não é Sim, mas na hora que o Ministério Público senta e analisa, aí você tem a análise do crime. Perfeito. Mas na hora que você não tem, tudo tem que ser analisado sobre a ética da legalidade. Que a manchete é essa. Agora, você vai enfrentar criminosos especialistas em assalto a banco, roubo a banco, explosões em caixas eletrônicos,
eles dominam a cidade, rendem a polícia com armas de grosso calibre. Como é que você vai enfrentar essa... Não tem como enfrentar. Não tem como enfrentar. Então, a inteligência começa a levantar, vai estudar esse pessoal. A abordagem que é feita a esses criminosos é de se esperar que eles vão dizer, não, estou entregue, polícia, Perdeu. A palavrinha mágica, polícia, mão na cabeça, né? Não vai, é reagir. E por isso vai crescendo essa letalidade policial. Esse é um dos fatores, pelo poder bélico do criminoso. Acabamos hoje no Bom Dia Brasil, que todo dia a gente já vai recebendo essas notícias, fecharam uma rodovia para assaltar um carro forte, né? As vias do Rio de Janeiro são interrompidas com verdadeiros arrastões e com os jovens desfilando com seus fuzis. Então, como é que a polícia vai trabalhar? Como é que não se eleva o grau de letalidade de uma polícia que está num enfrentamento desse? A guerra não é provocada pela polícia e não é provocada por discurso, Magela. Ela é uma realidade. Agora, essa realidade que quem levou foi a polícia? Não é um fato. Mas não é só isso, Flávio. Na hora que essa guerra não é a guerra nem da Polícia de Alagoas, nem da Polícia do Brasil. Ela já vem de fora. Os Estados Unidos foi um dos mentores dessa política na Colômbia, em tudo que é canto, né? Disseminou essa questão da guerra às drogas. Essa guerra já foi perdida há muito tempo, né? As drogas já ganharam há muito tempo. Então você tem que inverter o quadro. A Colômbia começou... Não vence nunca, né? A Colômbia começou a virar o quadro, mas virou o quadro pactuando com determinadas situações do Estado colombiano e investindo em polícia, Pactuou com o tráfico enfraquecido, Pactuou com a guerrilha. a prisão dos grandes líderes dos cartéis, por Sim, intervenção por tudo americana. Isso. Você teve intervenção americana, você teve intervenção Você tem do Papa, recurso americano. você teve intervenção cubana, resolveu o problema Tanto é que as Farc lá está disputando a eleição. O nosso caso é completamente diferente, não tem as Farc, você tem grupos pulverizados no Brasil, que estão atuando no tráfico, no roubo, etc. Uns mais sofisticados, outros menos. Sim. Você tem isso. Só que, do ponto de vista da polícia, na hora que eu tenho um confronto, eu não tenho uma análise técnica do corpo técnico da polícia para dizer, olha, esse caso aconteceu dessa forma. Com a rapidez e com a segurança que dê à sociedade, não, realmente houve uma reação e aquela reação é necessária. Rogério, deixa eu fazer uma pergunta objetiva. Você acha que, a sua análise é que a polícia, e você cobra do Ministério Público, você acha que existe um certo, um acolhimento do Ministério Público para essas ações? Acho. E não é machismo, não. Há uma pesquisa em São Paulo, o Ministério Público de São Paulo, houve uma pesquisa de uma professora da USP, tem uma tese de doutorado dela, bota no Google, esqueço o nome dela. Cerca de 889, salvo engano, promotores, membros do Ministério Público pesquisado, 85% deles não estavam levando em primeiro plano ou em consideração a questão do controle externo das polícias. Se fizer essa pesquisa aqui em Alagoas, o Ministério Público de Alagoas ou chega a esse número ou ultrapassa esse número. Sim. Então, isso é uma questão nacional, não é só uma questão local, não é de Alagoas, da Paraíba. São Paulo, que é o estado mais rico, o estado e com o menor índice de bem menos violento do que Alagoas, por exemplo, do que o Rio de Janeiro, por exemplo. Então, é uma coisa que é estrutural do Estado brasileiro. Ou então, ou chega-se a uma conclusão, assim, bicho, cada parte faz o seu, mas se nós não tivermos integrado, não quero entrar na competência do Ministério Público, mas o Ministério Público não pode fazer o que vistas grossas para o que está acontecendo. A senhora não tem condições, nós não temos tecnicamente como, mas tem orçamento. Você tem um duodécimo, faça uma reengenharia nas suas contas e contrate técnicos para resolver essa questão, ou pelo menos para começar a resolver essa questão e dar soluções técnicas e convincentes do ponto de vista legal para a sociedade. Porque esse é o papel do Estado, esse é o papel do Ministério Público. O papel da polícia é o quê? Você ter a polícia técnica e cobrar do governador, cobrar do secretário de segurança, investimento em polícia técnica para resolver essa questão. Na hora que essas partes começam a dialogar, coisa que não há diálogo aqui, o que há? Montou-se uma força-tarefa. 15 dias depois, essa força-tarefa e nada é a mesma coisa. Tem um gabinete de situação. O que é o gabinete de situação, por exemplo?
Se continua matando. Todo dia a Secretaria de Segurança faz reunião que eles chamam de... reúne todos os gestores policiais e eles discutem o dia. Não, como polícia. Mas chamam falando... mesa de situação. Sim, dentro da polícia, mas quando eu falo do gabinete que tinha lá, você tinha Ministério Público, você tinha polícias, você tinha o Conselho de Tribunal Segurança. de Justiça. O Conselho de Segurança, ele se reúne todas as segundas-feiras. O segundas-feiras. Conselho de Segurança de Alagoas é uma corregedoria. Veja que tipo de relação ele tem com a sociedade. É punitivo. Um ponto dá para discutir sempre essa questão da atuação integrada, sabe? A gente já discutiu essas questões ligadas à integração de todas as polícias, os órgãos de persecução penal para perseguir o crime. E eu acho que, do ponto de vista da manutenção da própria ordem constitucional, Estado Democrático de Direito, eu acho que tem um problema sério. Porque se a atribuição constitucional do Ministério Público é exercer o controle externo da Polícia Civil, ou da Polícia Militar, das polícias, na verdade, da Polícia Civil, mas ele controla externamente qualquer órgão, seja do fisco, seja em qualquer lugar. Mas a atribuição do MP constitucional é fazer o controle externo da Polícia Civil. Se ele está agindo de forma integrada e se estão ambos investigando juntos, é possível você compatibilizar com o controle externo? No campo das ideias é possível. Agora, do ponto de vista prático, isso não vai ser possível mais. Eu percebi algumas operações, o Flávio deve ter acompanhado algumas agora, acerca de vários órgãos públicos, alguns que não têm nada a ver com a polícia nem com o combate ao crime, que estão presentes no cumprimento de mandado de busca e apreensão. Uma operação que teve ano passado, que envolve empresários, eu percebi nas imagens que estava procurador de Estado e fiscal de tributos no momento de cumprimento de mandado de busca e apreensão. E justamente fazendo entrevista coletiva. Quer dizer, a criminologia explica a chamada síndrome de Dom Casmurro, né? Sim. Você não sabe se você é delegado, se é promotor, se é juiz. O juiz pensa que é promotor, o promotor pensa que é juiz, delegado também tem essa mesma percepção. Procurador de Estado agindo como se fosse policial. E ninguém sabe mais que função eu estou atribuindo. Eu creio o seguinte, né, que a cooperação, a junção, a integração, ela é importante para a troca de informações, mas jamais confundindo uma função com a outra. Certo. E o que eu percebo é o seguinte, os autos existentes são baseados em quê? Depoimento feito pelo policial. Geralmente ninguém vai... as incursões não acontecem em locais em que todo mundo está presente. Ao contrário, quando a polícia vai fazer uma incursão, normalmente todo mundo vem a correr, fica nas suas casas. Sim. Mas acho que é possível que você ofereça uma proteção maior, porque tem muitos policiais acusados injustamente. E é importante, é interessante que essa filmagem, esse acompanhamento seja feito por um órgão externo que poderia ser feito por câmeras de segurança, por exemplo. Muito bem. Depois do depoimento do Leonardo, né, depois de todas as colocações feitas pelo Magela e também pelo Flávio Saraiva, nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, tá certo, mas é bem rápido mesmo o intervalo. Na volta nós vamos falar do tema 2 do programa, que é a reconstituição de um crime. Acho que é um assunto também muito importante para que a gente possa ter a participação dos nossos analistas neste Segurança em Foco. É rapidinho mesmo, voltamos já.